Boa noite, amigo telenauta. O nosso abraço fraterno, por intermédio da TV Diário do Sertão, passamos a apresentar mais uma edição do programa Mensagem de Esperança. O programa Mensagem de Esperança é levado ao ar semanalmente e é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho e tem como meta levar até você, amigo telenauta, mensagens de conforto, de paz e de esperança. Convidamos você, estimado telenauta, para refletirmos sobre a mensagem O Companheiro, de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Disse Jesus. Mateus capítulo 18, versículo 33. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. Num caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há só um pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu, a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção, uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. O editorial desta semana diz respeito ao tema No Mundo Afetivo. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar uns aos outros. Isso está em João, capítulo 4, versículo 11. Reprovamos a violência e chamamos contra a violência. No entanto, na vida da relação, muito raramente nos acomodamos sem ela quando se trata de nossos caprichos. Muito comum, principalmente quando amamos alguém. Exigimos que esse alguém se nos condicione ao modo de ser. Se os entes queridos não nos compartilham gostos e opiniões, eis e nos irritamos, ficamos irritadiços ou contra a vida. Todavia, a paz da alma requisita compreensão e conhece que cada um de nós tem a sua área própria de interesse e de ideais. A natureza é um monstruário dos recursos polimórficos com que a sabedoria divina plasmou a criação. Todas as flores são flores, mas o gerânio não tem características de cravo e nem a rosa as da violeta. Todos os frutos são frutos, mas a laranja não guarda semelhança com a pera. Além disso, cada flor tem o seu perfume original, tanto quanto cada fruto não amadurece fora da época prevista. Assim também as criaturas. Cada pessoa respira em faixa diversa de evolução. Juntos, nos detenhamos na companhia daqueles que sentem e pensam como nós. Usufruímos os valores da afinidade. Entretanto, sempre que amamos alguém que comunga a onda de nossas ideias e emoções, abstenhamos dele violentar a cabeça com os moldes em que se nos padroniza a vida espiritual. Deus não dá cópias. Cada criatura vive em determinado plano de criação, segundo as leis do Criador. Amparemo-nos para que, em nosso setor de ação pessoal, venhamos a ser nós mesmos. Respeitemos-nos mutualmente e ajudemos-nos a ser um para os outros, o que o Supremo Senhor espera que nós sejamos, uma bênção.
Mensagem de esperança em seu momento musical, apresenta a melodia Cura Senhor, interpretada por Vansan. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão.
Voltamos com o programa Mensagem de Esperança, pela TV Diário do Sertão. Programa este que é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho. Queremos agradecer aos nossos amigos telenautas que nos acompanham ao vivo. Em especial, mandamos um abraço para Sara Samita, para Laninha Justino, Juliana Vieira, Érica Silva e Rejane Fabiano e Cícera Gomes. Um abraço a todos que nos acompanham ao vivo. O estudo desta semana, estudando o Livro dos Espíritos, refere às questões 207, 207A e 208. O tema é perecerás físicas e morais. 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a aparência física. Transmitirão também alguma aparência moral? Não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há a consanguinidade. Na questão 207A, donde se originam as parecenças morais que costumam haver entre os pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos que reciprocamente, se atraíram pela analogia dos pendores. Questão 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Agora, amigo telenauta, o módulo Fatos e Notícias. Acontecimentos que foram destaque na mídia e que merecem uma reflexão espírita. E essa semana falaremos sobre casamentos provacionais. Dois espíritos que na romagem terrena se unem, visando conviver sexualmente, o fazem normalmente, buscando uma complementação física, emocional e sentimental. No entanto, a história de cada casal é muito mais antiga. O planeta que habitamos é definido ou classificado pelos espíritos superiores como um mundo de provas e expiações. O percentual maior de seres humanos que aqui na Terra renascem está sobre o regime de testes para verificação de aprendizado, isto é, provas. Muitos outros ainda renascem para reequilíbrio de desarmonias em sua estrutura psíquica, necessitando então eliminá-las ou expiá-las. São as reencarnações expiatórias. Importante lembrar que nossas vidas apresentam mais de um conteúdo com relação à programação reencarnatória. Todos nós nos deparamos com aspectos provacionais, expiatórios e, por que não, até missionários com relação à família e ao trabalho. Da mesma forma, os casamentos também apresentam diversos conteúdos, porém, de forma didática, os classificaremos conforme as características mais significativas do programa reencarnatório. Seguindo a concepção clássica, sobejamente conhecida dos estudiosos da vida espiritual, as uniões estáveis ou casamentos podem ser classificados em provacionais, sacrificiais, acidentais, afins e transcendentais. Os casamentos provacionais ainda constituem a maioria dos reencontros programados para os que renascem em nosso planeta. São duas criaturas que trazem em seu inconsciente um registro comum ou histórico de vivências anteriores. A questão do amor sexual já esteve presente entre ambos,
Como somos todos nós, seres em aprendizado na escola da vida, já erramos muito e fizemos sofrer aos companheiros de jornada, gerando em nós mesmos núcleos energéticos em desarmonia, e esses se registraram em nosso computador de dados, chamado de perispírito, psicossoma ou corpo astral. Os dados computados e registrados em nosso corpo astral ocasionam um campo de energia que terá uma luminosidade específica, brilho, frequência de onda, coloração e outras peculiaridades que determinam uma irradiação peculiar e toda nossa. O antigo parceiro com quem convivemos uma ou mais vidas, traz em sua estrutura íntima os mesmos registros alusivos à vida pretérita, em comum conosco. Uma questão frequentemente mencionada em seminários que efetuamos sobre amor, sexo e vidas passadas. Como é possível que duas pessoas se sintam atraídas profundamente a ponto de se unirem de forma estável, já que não seriam almas afins? Qual a química que as atraiu? Já que se trataria de um casamento provacional. Trata-se de uma autoprogramação inconsciente que nossas estruturas extrafísicas determinam. Quando aqueles que convivem de forma tumultuada no passado se reencontram, se veem na vida atual, estabelece-se um fluxo de energia entre ambos, motivado pela similaridade de seus registros energéticos. Uma sintonia automática ocorre motivando um envolvimento ou encantamento, no qual ambos imaginam estar diante do ser mais especial que poderiam encontrar nessa existência. De fato, é o ser que precisam reencontrar, e o automatismo perfeito das leis da natureza assim o programou. Sem dúvida que a espiritualidade superior acompanha cada caso. No entanto, é importante que saibamos ser a natureza o livro divino onde Deus escreve a história de sua sabedoria. Qual seria a finalidade de um casamento provacional? Sofrer? Estariam ambos destinados a um convívio desagradável? O pagamento das dívidas de um ou de ambos dar-se-ia pelo sofrimento? Não, de forma alguma. A ideia de que sofrer paga dívidas é resquício da Idade Medieval e dos conceitos de penitência. As provas, sejam em casamentos ou não, existem para serem vencidas, superadas, abrindo-se caminhos para horizontes de felicidade. Casamentos provacionais, com o esforço dos parceiros, poderão se tornar casamentos afins, se não nesta vida, em uma próxima encarnação, se o convívio atual criar estímulos novos e produtivos. Não se reencarna com finalidade de sofrer, mas para crescer, mudar, evoluir e amar. Por outro lado, não se está fazendo apologia da aceitação de convívios agressivos ou francamente nocivos e improdutivos, nos quais a separação seria o caminho inexorável. Temos notícias de que, em determinados casos, a superação dos problemas determinará no final da vida. Represente um convívio fraterno e respeituoso. A superação das dificuldades mútuas ocasionará a liberação de ambos, que ao se sentirem livres da espiritualidade, poderão renascer em outro contexto. Isto é junto de suas almas afins. Vamos aos comerciais, daqui a pouco a gente retorna. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão.
voltamos com o programa Mensagem de Esperança e nesse quadro, Joana de Ângeles responde. Mas antes a gente vai aqui dar um alôzinho e uma boa noite para Rodrigo Diniz Paiva e Dianara Soares e Janduí Ascendino, que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. E vamos dar continuidade agora com o quadro Joana de Ângeles Responde. São perguntas e respostas sobre temas evangélicos, doutrinários, filosóficos, morais e de autoconhecimento. A pergunta desta semana é sobre nossa galáxia. Um tema pertinente que diz a seguinte pergunta: como mensurar com exemplo em relação ao homem ou à Terra a grandeza da Via Láctea, a nossa galáxia? Hoje, graças aos telescópios de avançada tecnologia e aos observadores de radioastronomia, sabe-se que em nossa Via Láctea existem 100 bilhões de estrelas e que no universo existem há cerca de 10 bilhões de galáxias, ora classificadas em 3 tipos distintos: espirais, elípticas e irregulares. Eminente astrônomo inglês, senhor James Jeans, desejando configurar para a imaginação do homem comum a grandeza da nossa Via Láctea, explica que se tome de uma só hemácia e coloque-a em determinado ponto. A hemácia mede 7 micra. Cada micron representa a milésima parte do milímetro. O Sol poderia ser configurado como sendo essa hemácia. A órbita em que a Terra realiza gravitando em torno da hemácia poderia ter a dimensão da cabeça de um alfinete. A dos astros em volta do Sol, como a de uma moeda de 20 centavos. No entanto, a Via Láctea mediria a distância que vai do extremo norte da América do Norte ao extremo sul da América do Sul. O nosso sistema solar corresponderia então ao tamanho dessa pequenina moeda colocada em qualquer parte desse espaço. O Grupo Espírita Os Sireneus do Caminho tem a seguinte programação voltada para o público em geral: estudo do Evangelho e atendimento fraterno às segundas e terças-feiras a partir das 18h30. O estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, às quarta-feiras, a partir das 19h30. E as reuniões públicas doutrinárias, às quintas-feiras, no horário das 20 horas. E na fluidoterapia, realizada às sextas-feiras, a partir das 19 horas. Evangelização espírita infantil, aos sábados, das 8h30 às 10 horas. E o estudo básico de espiritismo aos domingos, às 19 horas. O endereço é Rua José Moreira de Figueiredo, número 309, por detrás do Hospital Regional de Cajazeiras. Vamos agora ao módulo Notícias do Movimento Espírita, que essa semana decorrerá sobre o passe espírita e tema de pesquisa em Universidade Mineira. A eficácia na utilização do passe espírita foi comprovada cientificamente após grupos pesquisadores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM, com sede em Uberaba, Minas Gerais, e estudarem seus efeitos em grupos de recém-nascidos e adultos. A pesquisadora e fisioterapeuta Hélida Mara Carneiro, coordenadora da Capelania Espírita do Hospital de Clínica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e membro da Associação Médico Espírita de Uberaba, AMEUB, apresenta dados interessantes sobre a imposição de mãos, agora comprovadas dentro de ambientes hospitalares, seguindo rigores para estudos, como mostra a seguinte entrevista que ela gentilmente concedeu. Como surgiu a ideia de aplicar o passe no tratamento de neonatos? Há 5 anos, iniciamos a capelania espírita no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM, que inclui, entre elas, diversas atividades e locais de atuação. A aplicação desse passe espírita nos neonatos da unidade de terapia intensiva neonatal e pediátrica.
Com o intuito de realizar as pesquisas para salvar os efeitos do passe espírita, escolhemos inicialmente os recém-nascidos pelo fato de ter sido realizado um estudo anterior com essa população e alguns membros da equipe já possuírem habilidade na coleta do cortisol salivar. Posteriormente, continuamos as pesquisas inserindo outras populações. O que é avaliado? Alterações antes, durante ou após o passe? Em recém-nascidos foi realizado um ensaio clínico randomizado, duplo cego. Foram avaliados aos níveis de estresse por meio da análise do cortisol salivar, dos parâmetros fisiológicos como frequência respiratória, frequência cardíaca e saturação periférica de oxigênio. Antes, após a aplicação do passe espírita, comparado à imposição das mãos com a intenção de curar durante 10 minutos, durante 3 dias consecutivos. Após as intervenções, foram anotadas as complicações e o tempo de permanência dos recém-nascidos no hospital. Foi encontrada a redução significante de frequência respiratória, diminuição considerável, embora sem significância estatística, do número de complicações e do tempo de internação nos recém-nascidos que receberam o passe espírita comparado à imposição de mãos com a intenção de cura. Esse estudo foi realizado com pacientes adultos. Em adultos, 2 estudos foram publicados. O primeiro incluiu pacientes internados na enfermaria de clínica médica. Os pacientes foram alocados em 3 grupos: passe espírita, imposição de mãos com a intenção de cura e controle durante 10 minutos, 3 dias consecutivos. As variáveis psicológicas avaliadas foram níveis de ansiedade, depressão, intensidade de dor, percepção de tensão muscular e sensação de bem-estar, e como variáveis filosóficas e os parâmetros: frequência cardíaca e saturação periférica de oxigênio. Concernente aos resultados, houve redução significante nos níveis de ansiedade, depressão e tensão muscular, com consequente aumento da sensação de bem-estar nos pacientes que receberam o passe espírita. Em relação ao segundo estudo, a amostra compreendeu pacientes com doenças cardiovasculares hospitalizados. Observou-se no grupo que recebeu passe espírita diminuição significativa nos scores de ansiedade e de percepção da tensão muscular, melhoria da sensação de bem-estar e aumento da saturação periférica de oxigênio. E no grupo, imposição de mãos com a intenção de cura, houve redução significante da percepção de tensão muscular e aumento da sensação de bem-estar. Entretanto, a redução da tensão muscular e melhoria do bem-estar foram maiores no grupo que recebeu o passe espírita. Se houve alterações, elas são puramente observacionais ou pode-se mensurá-las clinicamente. As alterações foram mensuradas por meio de instrumentos validados para o Brasil. As medidas de parâmetros fisiológicos pelos monitores específicos e a dosagem do cortisol salivar em laboratório de referência, ressalta-se que, em todos os estudos, os avaliadores eram cegos aos procedimentos que os pacientes recebiam, ou seja, os examinadores que participavam da aplicação dos questionários, da coleta de cortisol salivar e das variáveis fisiológicas não conheciam qual tratamento os pacientes estavam recebendo e em qual grupo estavam alocados. Os resultados foram os esperados pela equipe de pesquisadores? A equipe da pesquisa esperava os resultados diante das hipóteses dos estudos, embora nem todas as variáveis apresentassem diferenças significativas pressupostas. E a recepção por parte de colegas profissionais de saúde e da diretoria do hospital em relação à pesquisa. Diversos profissionais de saúde, colegas
demonstraram interesse pelos resultados da pesquisa. Em relação à diretoria do hospital, desde o início tivemos um valoroso apoio da superintendência e também dos coordenadores dos diversos setores do hospital. A aceitação também foi igual por parte dos familiares dos pacientes. A aceitação do passe espírita durante a realização das pesquisas pelos pais dos recém-nascidos e familiares dos pacientes foi relevante, 89%. Esses resultados denotam a aceitação dessa terapia complementar pela maioria dos indivíduos elegíveis para a pesquisa, independentemente da crença religiosa. Há algum novo projeto envolvendo o passe para o futuro? Sim, estamos trabalhando em novo estudo, com avaliação de outras variáveis. A dica de livro desta semana nos traz o livro Almas em Chamas, de Eurípides Curri, pelo Espírito Josué. Editora Evoque, editora virtual O Consolador. O livro ora publicado no formato digital pela Evoque, editora virtual O Consolador, recebido mediunicamente pelo confrade Eurípides Curri, ditado pelo Espírito Josué, traz com notável clareza as tristes tramas no plano espiritual causadas por espíritos desprovidos de luz, entendimento e munidos de muita revolta e sofrimento. No entanto, traz também a nobreza do bem, do amor, da bondade de Deus por meio do Mestre Jesus e de todos os bons espíritos, trabalhadores em sua seara. Na vida, nada está em lugar errado e nem o acaso existe. Tudo está de acordo com o andamento de sucessivas existências. O núcleo familiar, os amigos, os colegas de trabalho, companheiros de caminhada, os funcionários, os encarregados, os vizinhos, tudo rege a maestria necessidade para o desenvolvimento e o progresso, dentro da evolução. A obra Almas em Chamas apresenta seu enredo com exemplificações verificadas no meio onde vivemos. Talvez não tão diretamente no momento, mas histórias que já vivenciamos em algum tempo ou sabemos de alguém próximo ou conhecido que está vivendo. Esta obra deve ser lida com olhos da alma, porque seguramente os olhos e o coração em muitas páginas estarão sobre os efeitos de chamas de sentimentos incendiados. A obra também aborda o fenômeno da combustão espontânea, objeto de grande interesse e estudo, o qual em muitas ocorrências já se comprovou. Nada é maior que o amor. Por isso, embora a dor seja visita quase constante até o início da emancipação da alma para uma vida mais iluminada e feliz, tudo sempre encaminhará para o amor, e este sempre foi e será o maior motivo da vida. Entre os desafios materiais, fortuna e pobreza são condições sociais opostas, mas semelhantes para o aprendizado terreno. Entretanto, em um segundo, a desencarnação situa ricos e pobres do mesmo denominador comum, mérito e débito por ações boas e más. A obra ainda aclara que um algoz já foi vítima e que uma vítima já foi um algoz. Estas páginas trarão uma imagem vista de cima de como tudo está entrelaçado e de como a felicidade pode ser alcançada à medida que a compreensão e o perdão e a bondade são emergidos do livre-arbítrio. Construam a linha da paisagem que todo coração deseja ver e sentir, as flores do amor. A capa do livro foi gentilmente concebida e elaborada pela artista plástica Cláudia Rezende Barbeiro. Como a gente está ao vivo, a gente não pode deixar de agradecer aos nossos amigos telenautas que nos acompanham direto pelo Facebook. Então, agradecendo mais uma vez a nossa amiga Fátima Rosendo. Indianara Soares faz uma pergunta
Rodrigo, preciso fazer uma visita com meu esposo, como faço? Indianara, nós temos atendimento fraterno às segundas e terças-feiras, se você deseja fazer esse atendimento fraterno. Nós temos segundas e terças-feiras a partir das 18h30. Agora, se você quer assistir uma palestra, nós temos palestras nas quintas-feiras, com temas diversos, e temos a Evangelho Terapia, que são pessoas que fazem o atendimento às segundas e terças-feiras e que estão nesse tratamento, mas que também não deixa de ser um aprendizado. Então faça-nos uma visita e um grande abraço. Também agradecemos a Ronise de Almeida Lopes, que também nos acompanha ao vivo. Vamos aos comerciais, daqui a pouco a gente volta. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. Então, eu quero mandar aqui um alô e uma boa noite para minha mãe, que também está assistindo, Cícera Gomes, e Lisandra Maciel, que também nos acompanha ao vivo pelo Facebook. Amigo telenauta, estabeleça um clima de paz, harmonia e segurança no seu lar. Inicie hoje mesmo o estudo do Evangelho. E é o maior investimento que você pode proporcionar a você e a sua família. Visite o Bazar da Fraternidade do Sirineus do Caminho e adquira objetos de baixo custo e em boas condições de uso. Sua localização é na Estrada do Cocodé, por trás do Hospital Universitário de Dr. Júlio Bandeira. Seu funcionamento ocorre às segundas, quartas e sextas, a partir das 13h30 às 17 horas. E aos sábados, das 9 às 17 horas. Quando despertamos para as verdadeiras razões do viver aqui na Terra, quando nos deparamos com os problemas do destino e da dor, quando nos vemos auto-questionando valores adotados pela sociedade, dentre outras variadas reflexões, sentimos falta de ensinamentos que nos deem norte seguro e confiável para seguirmos adiante rumo a dias melhores. Encerrando o programa desta semana, meus amigos, irmãos, amigos telenautas, desejamos muita paz e sabedoria a todos. Nossos amigos, deixaremos vocês aqui com o quadro Vidas e Valores, que trará para a sua vida esclarecimentos de diversos temas sobre o nosso cotidiano. Então, mais uma vez, agradecemos a presença de todos que nos acompanharam ao vivo, né? Em especial todos aqueles que estão ligados de alguma forma ou de outra, que nos acompanham diretamente ou indiretamente, junto ao Grupo Espírito Sirineus do Caminho, que faz esse trabalho de assistência civil cristã. Então, um abraço a todos vocês e que nesse fim de semana, vocês todos, junto comigo também, me colocando junto a vocês, possamos nos divertir de forma correta, sem atingir de forma a nossa moral. Um abraço a todos e uma boa noite. Esperamos que vocês se deleitem com a conversação do nosso amigo orador e escritor espírita Raul Teixeira. E o tema desta semana é casamento. Então tenham todos uma boa noite, um bom final de semana. Tchau. Das instituições sociais, aquela que marca o importante progresso na ordem da sociedade humana, se chama casamento. E para aqueles que imaginam que casamento seja uma coisa simples, uma coisa fácil,
certamente incorrem em erro. Casamento é uma coisa complexa. Vejamos por quê. Cada qual de nós é uma individualidade que se desconhece. Cada qual de nós se ignora solenemente. Há reações do nosso mundo íntimo que não fazemos ideia de que as teremos. Há grandezas do nosso mundo interior que desconhecemos totalmente. Há muitas reações nossas que explodem no minuto, no momento, e a gente não imagina de onde saíram essas tais reações. Logo, nós somos desconhecidos de nós próprios. Não é à toa que os espíritos do bem recomendam que para nós superarmos as tentações do mal e sermos felizes nesta vida, será importante seguir o que um velho sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. Ora, na medida em que nós não nos conhecemos, se torna sempre difícil uma relação mais saudável de nós para conosco. Imaginemos quando nos unimos a uma outra criatura que por seu turno também se desconhece. Sim, porque cada criatura humana se ignora solenemente. Então, somos dois indivíduos, um homem e uma mulher, que se desconhecem em si próprios, se conhecem relativamente e que vão se unir, e cada qual ignora o outro mais profundamente ainda. Tudo isso poderia ser superado pela boa vontade. Esse desejo de conviver junto à pessoa querida, junto à pessoa amada, junto àquele indivíduo que escolhemos para participar da nossa vida, para partilhar da nossa vida, isso tudo nos ajudaria a ir superando essas dificuldades de entendimento. Iríamos nos conhecendo reciprocamente, enquanto nos iríamos conhecendo individualmente. Cada vez que eu fizesse esforços, que eu demandasse movimentos de autoconhecimento, isso me facilitaria muito conhecer a outra pessoa. Obviamente, eu me tornaria melhor esposo, ela se tornaria melhor esposa e ambos se fariam melhor casal. Lamentavelmente, essas coisas não existem, porque quando o indivíduo se casa com outro, deseja ser servido pelo outro. Deseja que as virtudes estejam com o outro. É muito comum que os rapazes digam: estou procurando uma moça ideal para mim. Só que ele não imagina se ele será o rapaz ideal para ela. As moças dizem: estou procurando um príncipe encantado para mim, um homem ideal para a minha vida. Muitas vezes não se dão conta de que elas não são a pessoa ideal para a vida dele. E vivemos nesse jogo social de engana, engana e se engana. E com isto é muito complicada a estrutura do matrimônio. Mas nada que seja aberrante, nada que seja impossível de se concretizar a partir do momento em que estamos lidando com pessoas adultas, com criaturas amadurecidas, que sabem que a partir do momento em que tenham compromissos com outro coração, precisamos ter respeito para com esse compromisso. É desse modo que o casamento se torna, segundo dizem os bons espíritos, os guias da humanidade, um progresso na marcha da sociedade. O notável codificador espírita Allan Kardec fez uma pergunta no Livro dos Espíritos: o que seria da vida social caso houvesse a abolição do casamento? E a resposta que ele obteve em O Livro dos Espíritos é de que o ser humano tenderia a voltar à vida dos irracionais. Lamentável seria isto, porque no momento em que nós já chegamos, no estágio em que nos encontramos, somos seres racionais. A razão deve guiar as nossas decisões, os nossos passos, deve orientar as nossas propostas de vida e, desse modo, o casamento se tornaria uma coisa bastante agradável. Por quê? Porque nós estaríamos vivendo com a pessoa gostada, com a criatura querida. Vale a pena pensar que o casamento na Terra tem esse caráter de nos fazer experienciar dimensões do amor que a gente não teria dentro de casa com o pai e com a mãe.
o amor que a gente dedica à mãe, o amor que dedicamos ao pai, ao irmão, aos irmãos, não tem a mesma dimensão do amor que um rapaz dedica à sua esposa ou à sua noiva, ou que a moça dedique ao seu marido, ao seu noivo. Daí nós vamos, através da instituição do casamento, desenvolvendo essas nuances do amor. O amor conjugal, também conhecido como amor passional, até que nos nasçam os filhos, e nós teremos aí a dimensão do amor paternal, maternal, e gradativamente, numa mesma existência, nós estaremos experimentando as mais variadas dimensões do amor. E a visão do casamento, segundo as vistas de Deus, é nos permitir esse entrosamento, esse encaixe de tal modo que nos candidatemos a cidadãos do futuro. Estamos montando, através de um cadinho pequeno, na forja doméstica, a grande família do futuro, a grande família do porvir, porque todos nós somos membros da família universal. Quando nós nos unimos duas criaturas, é bom que se diga, nós não nos fundimos. Não estamos uma criatura amalgamada à outra. Continuamos a ser um e outro, unidos pelo bem-querer, pelos laços de amor, pela afetividade, pela camaradagem, por tudo isso que deve alimentar uma relação a dois. Mas é importante saber que cada qual precisa ter essa liberdade de respirar. Como nos lembra o grande poeta árabe Gibran Khalil Gibran, quando nos assevera que nós deveremos viver juntos, dançar juntos, cantar juntos, mas que cada um deverá estar sozinho. É importante que cada cônjuge tenha esse espaço na relação para o momento em que precisa ficar só. Há muitos instantes em que a gente quer dar conta das próprias angústias internas, das aflições íntimas, das dúvidas que carrega consigo mesmo, dos tormentos espirituais, das angústias morais. E, obviamente, não adianta o outro querer estar junto naquele momento. São situações em que cada qual precisa respirar sozinho, chorar sozinho. E se precisar da ajuda do outro, terá a liberdade de chamar. É muito ruim quando o casal, porque está casado, se sente um dono do outro. Na hora que eu quero, o outro tem que querer. Eu só vou se você for, eu só faço se você fizer, eu só como se você comer. Obviamente que sobrecarrega por demais a alma do cônjuge. Nós deveremos estar juntos quando isso nos agradar a ambos. Nós deveremos caminhar juntos enquanto isso for importante para ambos. Mas quando um dos dois pedir um tempo para pensar a sós, para estar a sós, é indispensável que a gente dê. Porque no casamento, nós estamos experimentando esse entrosamento de dois irmãos. Nós somos irmãos porque somos filhos de Deus. Somos marido e mulher, somos esposos, pelas relações biológicas do mundo, biopsicológicas do mundo, pelas relações sociais. Mas, essencialmente, o que nós somos um do outro, dois irmãos, filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus, em experiências de matrimônio, para que desenvolvamos essa dimensão do amor conjugal, que vai nos ajudar muito pelos caminhos da nossa evolução afora. Mas não é esse o amor total que esperamos na vida. Por isso é que na relação familiar, nós experienciamos as mais várias conotações do amor. O amor fraternal entre irmãos, o amor passional entre esposos, mas o amor filial, o amor maternal, o amor paternal, todas as nuances, exatamente porque nós precisamos, através do casamento, ganhar essa experiência para que, unificados nesse sentimento tão bonito de amar, nós possamos cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Deus conta conosco para que, através da relação conjugal, através da família que nós vamos formar, possamos dar conta da nossa parte,
na evolução planetária, na evolução da família. Vale a pena não cedermos às tentações da guerra doméstica, da briga doméstica, da disputa domiciliar. É importantíssimo que cada esposo seja companheiro de sua esposa, seja o colega de sua esposa, que se riam juntos, para que cantem juntos, para que chorem juntos, comentem as coisas juntos, para que briguem juntos, mas que o amor esteja por cima de tudo isto e gradativamente todas as malquerenças, as indisposições, aquele pisar mais duro, aquele falar mais alto, possa ter alento nas águas do amor. Ninguém vai esperar que na terra de provas e expiações, cada casal se levante pela manhã saudando-se um ao outro naquele famoso Ave César. Não, cada qual vai ter suas dificuldades diárias, mas que o amor possa estar sempre à frente, nos ajudando a superar os mais variados enigmas da alma. Cada qual que se une a uma outra pessoa, cada indivíduo que se une em casamento com outro ser, deverá pensar que essa é uma instituição complexa, porque são dois indivíduos que se autodesconhecem profundamente, se unindo numa relação em que eles se entredesconhecem. Por mais que convivamos juntos, por mais que os anos passem, vamos conhecendo uma ou outra nuance do caráter dos companheiros, dos cônjuges, mas nunca conheceremos a intimidade, a essencialidade de cada criatura, uma vez que nem essa mesma criatura se conhece a esse nível. Vamos nos aproximando cada vez mais, tornando a nossa relação sempre mais fecunda e bela, os esposos se sentindo companheiros, seres úteis à companheira, e ela se fazendo a amiga, a conselheira, a cúmplice do seu ser querido. Que toda essa cumplicidade seja luminosa, que toda essa vinculação seja dadivosa, gerando frutos opimos, frutos doces, nessa grande árvore da vida em que o Senhor da vida nos situou.